Dia, quarta-feira hoje, né, gente? Vamos lá começar o ano estudando a palavra do Senhor, aquele que é digno, né, de toda honra, de toda glória, de todo o louvor, aquele que nos permite estar aqui, a viver uma vida nele, com ele, e nos deixou aí por escrito todas as recomendações, tudo que nós precisamos para viver uma vida na presença dele. Oi, Marinalva, bom dia. Bom dia. Hoje nós vamos ler, gente, o livro de Salmos. É um salmo que eu gosto muito. É o Salmo 34. Oi, Oswaldo, bom dia. Que eu já lia muito esse salmo e essa semana eu ouvi um amigo nosso, Matheus Correia, o Oswaldo conhece, e a Adri talvez conheça, né? Quem não conhece ainda e quer conhecer mais também sobre a Bíblia, sobre os estudos da Bíblia, eu recomendo muito, que é o Matheus Correia. E eu aprendo muito com ele, aprendo muito com o Denis, com o Reinhard. São pessoas que eu sigo, que eu gosto, que me trazem aprendizado muito sobre a nova aliança, sobre essa aliança linda que Deus fez com Jesus. E ele trouxe esse Salmo 34. E dentro desse Salmo tem 3 tópicos específicos que Davi, ele teve desde aquela época, quando Jesus Cristo ainda nem tinha vindo. Oi, Vivi, bom dia, que bom ter você aqui. E ao ler esse salmo, deixa muito claro algumas coisas que nós podemos colocar como um hábito na nossa vida, seguir esse exemplo de Davi já desde aquela época e começar a aplicar hoje, e como isso faz diferença na nossa vida, né? Então eu vou ler com você aqui. O Salmo 34, ele diz assim, olha. Bom dia, Vivi. Eu bendirei ao Senhor em todo o tempo. Seu louvor estará continuamente na minha boca. Olha só, ele fala que ele vai bendizer ao Senhor, ou seja, louvar ao Senhor, adorar ao Senhor. Ele vai engrandecer o nome do Senhor o tempo todo. Ele não está dizendo aqui que ele vai engrandecer, louvar e adorar ao Senhor somente quando as coisas estiverem boas. Ele está dizendo que é em todo o tempo, ou seja, nos nossos momentos frágeis, desafiadores, que a gente está passando por dificuldades, e também nos nossos momentos bons. Em todo o tempo, Davi, ele dizia que ele engrandeceria o nome do Senhor. Então, eu bendirei ao Senhor em todo o tempo. Seu louvor estará continuamente na minha boca. Minha alma a fará se gloriar no Senhor. Os humildes ouvirão isso e ficarão felizes. Olha ele preocupado também, como que outras pessoas que o veriam exaltar o nome do Senhor, engrandecer, louvar ao Senhor, e as pessoas que estivessem próximas, principalmente talvez aquelas que estivessem precisando de alguma coisa, elas perceberiam isso e iriam se alegrar também. Ou seja, ele iria de certa forma influenciar outras pessoas para que elas pudessem fazer isso também. Oi, Ângela, minha amiga, bom dia. Magnificai o Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. É um convite dele para que a gente possa também fazer isso. Exaltar o nome do Senhor, glorificar o nome do Senhor. Dar honra e dar glória a ele, que é digno de todo louvor, né? Eu busquei o Senhor e ele me ouviu e me livrou de todos os meus medos. Olha só como é lindo esse versículo. Ele diz aqui que ele buscou o Senhor, ou seja, o Senhor está disponível para todos nós a qualquer momento. Ele está disponível, ele está à nossa disposição, né? Às vezes as pessoas falam assim, eu estou conversando com Deus, eu estou buscando o Senhor, mas ele não está me ouvindo. Gente, isso não é verdade, porque nós sabemos que o nosso Pai, ele está o tempo todo sondando o nosso coração. Ele está o tempo todo falando conosco. Ele fala conosco através da criação dele, que manifesta a glória dele, sabe? Através da natureza, através das flores, através das árvores, dos rios, de todo ser vivo. Ele fala conosco através de pessoas. Ele fala conosco através de sonhos. Essa noite mesmo eu tive 3 sonhos. Conforme eu vou começando a escrever, porque eu anoto todos os sonhos que eu tenho, porque muitos deles são sonhos proféticos, o Senhor fala conosco através dos sonhos. E se a gente não tiver sensível para poder perceber o que aquele sonho representa, o que o Senhor está querendo dizer através daquele sonho, é uma mensagem do Senhor que ficou vazia. A gente não escutou.
né? Então aqui Davi estava dizendo que ele buscou ao Senhor, porque o Senhor já estava disponível. Ele sabia que o Senhor falava com ele a todo o tempo. E ele precisou dar o sim dele, porque a gente já viu que o Espírito Santo, né, Jesus, ele não é invasivo. Ele jamais vai entrar na sua vida forçado, porque ele não faz isso. Desde o princípio já não era assim. Então, ele vai entrar de uma forma leve na sua vida quando você permitir. Você tem que dar o sim. Você tem que clamar para ele, dizer: Senhor, eu te aceito, eu quero você na minha vida. Eu quero você direcionando a minha vida em todas as áreas da minha vida. Na profissional, na área conjugal, na área emocional, na área espiritual. Eu quero você direcionando todas as áreas da minha vida. Eu não quero estar nessa sozinho, porque eu preciso de você. Eu sozinho não posso nada. Então a gente se rende, a gente entrega tudo para o Senhor, né? A gente tem a certeza que Ele realmente, quando a gente clama, quando a gente pede para que Ele esteja com a gente, Ele entra de uma forma sutil, de uma forma leve, e Ele vai estar com a gente em todos os momentos. E era isso que Davi estava reforçando aqui, quando ele disse, ó: eu busquei o Senhor e Ele me ouviu, e Ele me livrou de todos os meus medos. Oi, Júnior, que bom ter você aí. Bom dia. Beijo para você, primo. E Ele te livrou de todos os seus medos. Olha como a gente só precisa crer no que a gente lê, né? Porque mesmo antes de Jesus ter vindo ao mundo, Davi, ele já acreditava que o pai dele, Deus, iria livrar ele de todos os medos. Porque nessa época Davi ele estava como fugitivo, né? Ele estava fugindo porque Saul estava querendo matar ele e ele estava fugindo. Mas ele não deixava que o seu coração ficasse junto e alinhado com o coração de Deus. Então, o tempo todo, na sua intimidade, no seu coração, Davi estava conversando com Deus, o tempo todo do seu dia. E aí é onde ele fala que Deus veio e livrou ele de todos os medos. E é isso que o Senhor faz. E hoje, depois que Jesus veio, depois que Jesus ressuscitou, depois que Jesus enviou o Espírito Santo dele para habitar dentro de nós, o Senhor diz que o verdadeiro amor, que é esse por Jesus, pelo Pai, pelas pessoas, esse verdadeiro amor, ele lança fora todo o medo. Não existe medo, né, para aqueles que estão com Cristo. E quando eu falo medo, eu não estou falando do medo da nossa proteção, né, da nossa sobrevivência, que a gente tem que se proteger. Não. Eu estou falando desse medo que que te afasta dos propósitos do Senhor. O medo que te paralisa, o medo que não te faz seguir adiante no seu propósito, né? Então, ele lançou fora todo o medo de Davi já aqui. E lá no verso 5, gente, eu tô lendo o capítulo 34 de Salmos, no verso 5 agora. Ele diz assim: eles olharam para ele e foram iluminados, e suas faces não foram envergonhadas, sabe? Aqueles que andam com o Senhor, ele renova as nossas forças, sabe? Ele nos faz correr e não se cansar. Ele nos faz fazer o que precisa fazer para cumprir o nosso propósito na terra, e ele diz que nós não seremos envergonhados, porque ele está conosco o tempo todo, ele nos livra de tudo. E lá no verso 6, este pobre homem clamou, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas dificuldades. Ou seja, como a confiança de Davi, o coração dele estava pleno no Senhor, ele tinha certeza que Deus estava com ele e que Deus o livraria de todo medo e de todas as dificuldades. E foi assim que aconteceu. Aqui não diz que o Senhor o livrou só de algumas dificuldades, mas ele diz que o Senhor o livrou de todas as suas dificuldades. Sabe o que são todas, gente? Todas e todas as suas dificuldades. Isso significa o quê? Leveza. Ontem, na live de ontem, eu falei muito sobre isso. Quem aceita Jesus na sua vida verdadeiramente, ao ponto de estar disponível de ser de aceitar ser uma nova criatura em Cristo, de aceitar não só por nome, eu aceitei Jesus, eu creio em Jesus, não é isso. É você acreditar que Jesus Cristo, ele é o seu Salvador de tudo, não só para a eternidade, não só porque ele perdoou os seus pecados, não. Acreditar que ele realmente é o seu Salvador de tudo,
Você está passando por dificuldade? Recorre para a cruz. Jesus não disse que na cruz ele pagou por tudo. Então, Jesus, essa dificuldade que eu estou passando, eu deposito agora na sua cruz, porque foi você que carregou os meus fardos. É você que carrega eles, é você que faz com que o fardo se torne leve. É você que disse que tudo eu poderia colocar na cruz, porque lá você já fez tudo. Então, eu não tenho mais que carregar isso. Jesus veio para nos trazer leveza, para nos deixar leve. E quando aqui ele fala para Davi que ele levou embora todas as dificuldades e todos os medos, o que isso representa? Leveza, gente. É leveza. E por que muitas pessoas ainda vivem suas vidas turbulentas? Por que muitas pessoas ainda vivem suas vidas com tanto peso nas costas, sabe? Com tanto peso, que não dão conta de carregar esse peso e muitas vezes adoecem. Hoje, a ciência já comprova que mais de 90%, eles falam que até 99% das doenças, elas têm um início emocional. Elas vêm das emoções. Isso já foi comprovado pela ciência. As nossas emoções, elas estão onde? Na nossa alma. Porque a nossa alma ainda não está liberta totalmente, né? Nós ainda não entregamos para Jesus totalmente. Então, a gente carrega um peso que não precisamos carregar, um peso que não é nosso. Se eu for sincera com Jesus no meu momento de intimidade, no meu momento de oração, e eu dizer para ele, olha, Senhor, esse fato está sendo pesado para mim, eu não quero. Porque você disse que veio, que já levou na cruz tudo isso, eu acredito nisso. Então, leva para mim esse. Me instrua, Espírito Santo, me mostre, me ensina a olhar outras direções, outros caminhos. Mas eu não aceito mais esse. Eu não aceito carregar esse peso que não é meu. Agora, para chegar ao ponto de fazer isso, muitas vezes o nosso caráter será necessário que ele seja aperfeiçoado. E para o nosso caráter ser aperfeiçoado, muitas vezes nós vamos ter que passar por um tempinho maior por essa situação, né? Porque lá em Romanos o Senhor diz assim, que da nossa paciência vem a perseverança. Ou seja, você permanece ali, você é paciente com a sua dificuldade, com o que você está passando. Você vai perseverar. Essa perseverança vai fazer com que o seu caráter seja aperfeiçoado, ou seja, para que você seja cada vez mais parecido com o caráter de Cristo, para que você possa aprender alguma coisa com essa situação desafiadora que você está passando. E depois disso, depois desse caráter aperfeiçoado, né, vem a esperança de conseguir, a certeza de você conseguir aquilo que você precisa e que vai acontecer. Ou seja, e aí as coisas acontecem. Então, tudo depende de como que a nossa alma tá, de como que nós estamos dentro do nosso coração. Por isso que todas as outras lives, desde o começo que eu faço, eu falo da intimidade. Porque o Senhor, como eu falei ontem, Ele conversa com a gente de coração para coração. Se eu não deixar o Senhor sondar e tratar, me mostrar o que tem no meu coração, que eu preciso e eu querer fazer essas mudanças, nada vai acontecer. Vão passar tempos e tempos e eu vou estar passando por situações desafiadoras e eu vou estar carregando o meu peso até chegar uma hora que eu não aguento, que a minha coluna ela vai curvar de tanto peso. E aí eu vou ficar cada vez mais debilitada, sabe? Então, assim, e uma delas, sabe o que é? É o perdão e a falta de perdão. É tudo relacionado ao amor, gente. Porque Jesus Cristo, ele veio e disse, um único mandamento eu vos dou, que amem-vos uns aos outros como eu vos amei. Enquanto nós não aprendemos a amar com o amor de Deus, com o amor de Jesus, a gente ainda vai ter muita coisa para o nosso caráter ser aperfeiçoado. Então, todos os dias o que eu peço para o Senhor Senhor, me ensina, me mostra, me ensina a amar as pessoas de verdade, com o seu amor, sabe? Sem julgamento, sem comparação, sem esperar nada em troca, simplesmente amar, verdadeiramente amar, sem querer nada em troca. Me ensina a amar com o amor dele, a olhar para as pessoas e sentir o coração das pessoas, sabe? De eu estar conversando com você e eu sentir o que tem no seu coração. E de eu querer ajudar de alguma forma você. É assim. Esse é o amor do Senhor. Agora, como que eu consigo amar se eu tenho coisas para serem resolvidas dentro do meu coração?
se tem pessoas que eu não consigo perdoar, se há palavras que são torpes, há palavras maldosas que saem da minha boca. Como que eu consigo amar verdadeiramente com de forma tão genuína como é o amor do Senhor? O Senhor diz, né, que sejamos santos, não significa que nós não vamos pecar, mas significa que nós estamos buscando um caminho de santidade. Porque Deus, Ele é santo, gente. Ele é santo. Ele é santo. Antes, para se achegar ao Senhor, eu já falei aqui quantas de coisas que os sacerdotes precisavam fazer. Hoje Ele está disponível para qualquer um de nós se achegar. E quanto mais a gente se achega nele, quanto mais a gente quer se aproximar dele, quer ficar perto da presença dele, quer ter intimidade com ele, ele é santo. Nós vamos ter que buscar esse caminho da santidade, tratando o nosso coração, para que cada vez mais a gente possa desfrutar do poder que é o nosso Pai, de quem Ele é, de quem Ele representa na nossa vida, que é aquele que nos livra de todos os medos, é aquele que nos livra de todas as dificuldades, é aquele que nos fortalece, que nos guia. Ele é tudo na nossa vida. Sem Ele não é possível nada. Sem Ele a gente vive com máscaras no rosto. Sem Ele a gente vive no mundo achando que a gente está fazendo alguma coisa. Achando, mas nós não estamos fazendo nada. Porque nada vai preencher o vazio que só Jesus preenche aqui dentro. E aí, continuando lá no verso 7, ele diz: o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. E aí é isso, ó, existe Deus, Jesus, o Espírito Santo, que é aquele que te ensina todas as coisas, e ainda os anjos que o Senhor coloca acampados à sua volta, para te livrar, te proteger. Lá em Hebreus o Senhor diz assim que os anjos são espíritos ministradores enviados para aqueles que hão de herdar a salvação. Os anjos são espíritos ministradores enviados. Anjo é uma função. Caso você, talvez você não saiba, mas anjo significa uma função. O anjo, ele tem uma função e tem vários tipos de anjos. Eles têm uma função de vir aqui te proteger, de vir aqui para poder te servir em tudo que você precisar. Esse, gente, o Senhor, é uma ordem que Deus dá aos anjos. Os anjos são criaturas, eles foram criados por Deus. Os anjos, eles não têm o Espírito Santo dentro deles. E nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Olha só a diferença. Por isso que os anjos, eles são maiores em estaturas e menores em glória. Alguma coisa assim que o Senhor diz na palavra dele, qualquer dia eu trago aqui para vocês. Por quê? Porque os anjos, eles não têm o Espírito Santo e nós somos filhos. Os anjos, eles são criaturas, eles foram criados para servir a Deus e para nos servir. Eu não sei se você sabe, mas existem anjos que controlam os ventos. Existem anjos que eles controlam o ar, o vento, as águas, o mar. Existe anjo para todas as finalidades. Os anjos, cada anjo ele tem a sua função. Ele tem a sua função de cuidar das partes da natureza. Eles têm funções de cuidar de nós, que somos filhos do Senhor. De tudo que o Senhor criou na terra, desde a natureza até nós, seres humanos, existem anjos que estão guardando, que estão servindo. E esses anjos, eles vão ter que responder também um dia ao Senhor sobre o que eles fizeram. E na palavra do Senhor ainda diz que nós iremos ainda fazer esse julgamento, né? Então, oi Mari, Joelma, sejam bem-vindas. Então, assim, ele diz que esses anjos, eles estão disponíveis para aqueles que hão de herdar a salvação. E quem é que vai herdar a salvação? Aqueles que acreditam em Jesus Cristo. Aqueles que acreditam que ele é o nosso Salvador, que ele é aquele que morreu na cruz. Aquele que morreu na cruz por nós, né? Aquele que o próprio Deus fez uma aliança com Jesus, enviou Jesus Cristo aqui nessa terra para viver como homem, para nascer da barriga de uma mulher, viver como homem. Você sabe que tem qual que é o nome dele? O Anderson Silva, não? É Anderson Silva, gente, aquele pastor que ele é antropólogo, fala da antropologia, que ele faz vários estudos.
Eu não sei se é Anderson Silva, eu esqueci o primeiro nome dele. Mas enfim, ele é um arqueólogo e ele já foi para Israel, sei lá, mais de umas 50 vezes, pelo menos. Acho que todo ano ele deve ir várias vezes para Israel. E ele faz pesquisas na terra, com as pedras, com as coisas da antiguidade. E ele estuda os lugares por onde Jesus Cristo passou. E ali, ao fazer esses estudos, isso veio só a fortalecer a crença dele em Jesus. De acreditar que aquilo realmente é real, que Jesus é real. Porque ele tem provas científicas de tudo que aconteceu com Jesus enquanto ele viveu aqui na Terra. Existem provas e provas e provas, e todas as pessoas que se colocam à disposição de estudar, nós cremos, né? Nós cremos de crer, a gente não precisa ter provas. O Senhor, né, na palavra do Senhor diz que, como eu criei, de tanto os meus pais falarem, de tantas pessoas falaram, eu aceitei a Jesus. E conforme eu fui estudando sobre ele, essa crença foi fortalecendo. E é assim. Só que essas pessoas que estudam, muitas delas, elas realmente não criam. E elas começam a estudar, começam a buscar. Não estou dizendo que é o caso do Anderson, mas é o caso, por exemplo, do Augusto Cury, onde ele foi estudar por que os apóstolos tinham aquele comportamento. Porque ele diz, né, pelos estudos, que todos eles tinham problemas psiquiátricos, problemas psicológicos, que cada um deles tinha um problema comprovado pela ciência, mas que depois todos eles passaram a ter um comportamento totalmente diferente daquele inicial, porque Jesus curou, Jesus transformou, porque é o que Jesus faz. Jesus cura, Jesus transforma, Jesus faz essa pessoa ter uma vida nova nele. Essa é a função de Jesus. Função não, esse é o amor, essa é a vida de Jesus, né? Enfim, vamos continuar aqui que eu vou fugindo, né, gente? Então eu vou falando, não paro. Então aqui no 7 ele diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e o livra. E assim, quando ele diz ao redor daqueles que o temem, esse temor de Deus que diz aqui, ele não tá falando da gente ter medo do Senhor, sabe? Não é isso. É um temor no sentido de respeito, é no sentido de saber que nós estamos lidando com aquele que criou o mundo, com aquele que criou as pessoas, com aquele que criou tudo. Nós estamos lidando com o Pai de tudo, com o Criador de tudo, aquele que é o Todo-Poderoso, aquele que pode todas as coisas, aquele que é o único que é onisciente, o único que é onipresente, o único que tem a onisciência, a onipresença, a onipotência, tem todo o poder, o único que é eterno, porque ele sempre foi e ele sempre será. É com esse Deus que nós estamos lidando. Então nós temos que ter temor quando nós entramos na presença dele, sabe? Não é medo, não é isso. É o temor, porque nós respeitamos e honramos tudo o que ele fez e faz por nós. Nós nos prostramos diante dele, porque os anjos se prostram diante dele. Nós que somos criaturas e filhos, nós também nos prostramos, nós honramos o nome dele. Então, tudo que a gente for fazer, esse temor é necessário. E o Senhor sabe o coração de uma pessoa que tem um temor a ele. E ele disse, né, que os anjos, eles estão ao redor daqueles que o temem. Então, aqueles que o temem, ele livra essas pessoas. É preciso haver esse temor. Quando eu fui fazer esse outro meu canal, que eu coloquei as lives lá, eu já tenho, assim, alguns meses que o Senhor tem me pedido para fazer isso, sabe? Porque quanto mais a gente divulga a palavra dele, assim, e de uma forma leve mesmo, sabe? Não precisa ser de uma forma pesada, gente. Não precisa ser com regras, não. É pelo amor do Senhor que ele tem a derramar sobre nós. Então, já tem alguns meses que eu já recebi algumas palavras proféticas, 2 delas muito específicas, dizendo até o nome do canal. E outras que ficaram subentendidas. E em momentos de intimidade, de oração, ele tem me pedido para fazer isso. E eu fiquei protelando. Até que chegou um momento que eu falei, Senhor, tá bom, né? Eu não posso mais fugir disso. Porque é o que eu quero. O Senhor não ia me fazer nada obrigada. O que eu mais quero e desejo é fazer com que outras pessoas conheçam o quão grandioso esse Deus é, o quão amoroso Jesus é, o quanto ele torna a nossa vida leve, o quanto nós podemos viver em plenitude com ele, sabe?
o quanto ele preenche o nosso vazio. Esse é o meu desejo. E eu sou uma pessoa simples, eu tenho uma família, tenho filhos, tenho um marido, não tenho curso nenhum de teologia, não fiz curso nenhum assim de formação com relação a essas áreas, e eu só vivo a presença do Senhor na minha vida, sabe? Então, as pessoas, você que também não tem nenhum desses cursos, e mesmo se tivesse, não importa, você pode viver tudo isso na sua vida também, porque se eu vivo e se eu estou buscando viver isso cada dia mais, todos podem. E é isso que ele pediu, sabe? Então, é esse o motivo do meu coração, de cada vez mais espalhar a mensagem dele por vários canais. Vários canais. Agora é esse, daqui a pouco vai ser outro. E eu não me importo, sabe? Mas eu demorei tanto de começar a fazer isso, sabe por quê? Por causa do temor ao Senhor. Por causa do temor ao Senhor. Porque eu falei assim, meu Pai, é uma responsabilidade grande. Porque eu estou falando daquilo que eu vivo, das experiências que eu tenho, daquilo que o Senhor revela para mim, do que eu estudo na sua palavra, né? E tem pessoas que pensam completamente diferente, tem pessoas... Aí é onde ele vem e fala, eu te livro de todas as dificuldades e eu te livro de todos os medos. Só vai lá e faz. Então, o meu temor era de falar alguma coisa que talvez não pudesse ser falada, mas ele falou comigo, fala das suas experiências, fala do que você vive. Né? É isso. E nós precisamos ser assim com todas as pessoas. Você que está ouvindo, seja assim na sua casa. Comece falando para aqueles que vivem com você, para aqueles que moram com você, sabe? Às vezes, uma pessoa só de ouvir falar dessa leveza, desse amor de Jesus e de você transparecer, de você demonstrar isso através das suas experiências, a outra pessoa, ela passa a ter pensamentos bons. Às vezes ela estava pensando em tirar a vida dela e ela pode ela pode mudar de ideia, sabe? São vidas, gente, são vidas, são almas que estão em jogo, sabe? E tem tantas pessoas na internet, tantas pessoas que estão falando mal, tantas pessoas falando coisas, né, satânicas mesmo, tantos grupos. Por que nós, que temos o nosso Deus vivo, que sabemos do poder que Ele tem, por que a gente não fala dele? Mesmo que seja dentro da nossa casa, mesmo que seja para o nosso pai, para nossa mãe, para os nossos irmãos, para os nossos filhos, por que a gente não fala dele? Se as nossas crianças ouvissem falar do Senhor desde o comecinho, sabe? Desde o comecinho, se as nossas crianças ouvirem falar de Jesus, ouvirem falar de Deus, do Espírito Santo, dos anjos, se a gente contar as nossas experiências que nós vivemos para os nossos filhos, eles vão crescer assim. Aqui em casa, eu sempre tô falando para os meus filhos, filho, isso é de uma forma natural, é de uma forma leve, sabe? Eu tenho sonhos, igual essa noite eu tive 3 sonhos, eu anoto todos os meus sonhos. Se é para eu enviar essa mensagem, se eu sonhei com alguém, eu envio e deixo que o Espírito Santo revele para ela se significar alguma coisa. Se é para mim, eu tô falando isso aqui em casa com as crianças. Da importância da gente prestar atenção em tudo, de todas as formas que o Senhor tem de falar conosco. E aí, essa noite do dia 31 para o dia 1º, meu filho falou que teve um sonho lindo com Jesus. Lindo! Que eu nem sei como é, porque ele vai me explicar depois. Né? Ele está viajando. Então, assim, percebe como as crianças elas vão entrando nesse mover espiritual de uma forma natural, gente. De uma forma natural. Deixa eu ver o que vocês escreveram aqui. A Marinalva colocou em Deuteronômio, no verso 28, será que se ouvisse a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordenei, hoje o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. Olha só, ouvir a voz do Senhor. Aquilo que o Senhor nos pede, né, Marinalva, a gente precisa fazer. Nessa época de Deuteronômio, ele estava falando para os hebreus, para aqueles que eram judeus, que eles tinham que seguir aquelas leis. Hoje, o que o Senhor nos fala? Ame-vos uns aos outros como eu vos amei. Hoje, o mandamento que ele está é amar. E se a gente não está conseguindo amar, a gente tem que pedir para ele nos ensinar a amar. Limpar o nosso coração ao ponto de que a gente consiga amar, sim, todas as pessoas. Né? É isso que ele nos pede hoje. Então, ouvir a voz dele, o quanto isso se faz necessário. Nossa, Fabi, é tudo que eu quero sentir. Você vai sentir, você já está disposta a isso, Dri. O Espírito Santo, ele sonda seu coração e sabe dos desejos dele.
Gente, deixa eu ver que horas são, né? 6h30. Eu só vou ler mais um pedacinho, a gente já finaliza. E lá no verso 8, ó, provai e vede que o Senhor é bom. Abençoado é o homem que confia nele. Nós sabemos que hoje todos nós já somos abençoados, só que nós temos que ter acesso a essas bênçãos. E aqui ele está dizendo que confiar nele é uma forma desse acesso. Ó, temei ao Senhor, de novo, ele falando para temer. Temer não é ter medo, é temer, é o respeito, é essa honra que nós damos ao Senhor, sabe? Por isso que o nosso comportamento, quando a gente entende a profundidade do que é temer ao Senhor, entende que o Espírito dele habita dentro de nós, entende que ele habita dentro de nós, nós temos esse respeito, porque o nosso corpo ele é o templo do Espírito Santo. Ele é a morada do Espírito Santo. Se eu sei que eu estou com Deus dentro de mim, que é o Espírito Santo, que é o Espírito dele, que ele habita aqui junto com o meu Espírito, se eu sei disso, como que eu vou me comportar de qualquer forma? Sabe? Como que eu vou me vestir de qualquer forma? Como que eu vou falar, deixar que palavras saiam da minha boca, qualquer tipo de palavra? Sabe? Como que eu vou insinuar para as pessoas ou dizer coisas para as pessoas que vão machucar aquelas pessoas? Não tem como, gente. É esse o temer ao Senhor. É entender que dentro de nós existe um Espírito que é santo. E se eu quero honrar esse Espírito que habita em mim, se eu quero cada vez mais ter intimidade com ele, eu preciso agradá-lo. E há muitas coisas que desagradam o Espírito Santo. Eu já fiz até uma live sobre isso. Coisas que desagradam o Espírito Santo, que deixam ele entristecido. Você sabia que o Espírito Santo pode ficar triste? Ele fica. Então eu, com esse entendimento de temer ao Senhor, de honrar tudo que ele tem colocado na minha vida, sabe? Assim, eu não consigo nem sequer imaginar e pensar a minha vida sem a presença do Senhor, porque eu não sou nada, eu não posso nada sem a presença dele. Teve um dia que eu vou parar por aqui, amanhã eu continuo, tá? A partir do verso 9. Teve um dia que foram 2 dias específicos no ano passado, sabe? Eu sempre pedi pro Senhor, falei assim, Senhor, quebranta o meu coração por aquilo que o seu coração é quebrantado, né? Que eu possa sentir, a gente já viu que Deus tem coração. Então, que eu possa sentir o que está no coração de Deus para que eu possa agir nessa terra a favor dele, fazer algo por essas pessoas. E aí, durante 2 dias, eu passei, eu não vou falar que foi, não é depressão, porque foram 2 dias muito específicos e eu sempre estou, sabe, todos os dias na intimidade com o Senhor. Mas foram 2 dias, gente, que eu passei, que é como se eu tivesse saído da presença do Senhor, sabe? Eu pude sentir, eu acredito que é o que uma pessoa que talvez seja deprimida sente, como uma pessoa que sofre síndrome do pânico sente. Eu pude sentir o coração de uma pessoa que ela não tem Deus, de uma pessoa que sofre, que ela não conheceu a Deus, que ela não sabe quem é Jesus, que ela não deixa com que Jesus seja o salvador da vida dela. Eu pude conhecer o coração de uma pessoa que sofre, porque durante esses 2 dias eu não conseguia ouvir louvores, eu não conseguia orar, eu não conseguia conversar com Deus. Eu estava sentindo uma angústia, um aperto aqui dentro que eu não sabia, eu queria sair correndo, eu não sabia o que fazer, nem como fazer, eu não queria conversar com ninguém. Mas eu não queria conversar com ninguém mesmo, nem com Deus. Não queria. Eu colocava um louvor, desligava, porque eu não queria. E eu sentia uma angústia, uma angústia, uma angústia, uma angústia, um aperto, um aperto, um aperto, uma escuridão dentro de mim. E sabe? E quando passou tudo isso não chegou a durar 2 dias, foi um dia e um pouquinho. Quando chegou a passar tudo isso, até o meu esposo, ele olhava para mim e falou assim, o que está acontecendo? Vamos sair, vamos, né, dar uma volta, vamos fazer alguma coisa. Eu falei, eu não quero nada. E quando passou tudo isso, o Senhor falou comigo, falou assim, olha, você permitiu, e eu sabia, né, como você permitiu, eu te deixei sentir o coração de uma pessoa que não tem a mim.
eu te deixei sentir como é o coração de uma pessoa que sofre por não me conhecer. Você sentiu, você pôde sentir o que é uma pessoa que está passando por essas dificuldades e por esses problemas. Então, o Senhor ali, ele me fez passar por aquilo, porque eu nunca tinha passado, sabe? A minha vida inteira foi na presença do Senhor. Então, eu não sabia, assim, eu via que as pessoas tinham, né, síndrome do pânico, depressão, ansiedade, pessoas que não conhecem a Deus. Eu tenho amigos, sabe? Um amigo que é dependente químico e que de forma alguma ele quer aceitar Deus na vida dele, e ele tá, né, não sei agora, mas ele estava se destruindo nas drogas, na escuridão ali, e não deixava a gente chegar perto para ajudar. Então, assim, o Senhor me permitiu ver o coração das pessoas, de sentir na pele, gente, isso, de sentir de fato o coração deles, e eu vi o quanto isso é horrível, o quanto isso é horrível. E hoje, todos os dias da minha vida, eu falo: Senhor, eu não quero jamais sair da tua presença, porque o Senhor me fez conhecer como é o outro lado. Eu não quero, e eu não sei como que essas pessoas conseguem ainda sobreviver dessa forma, porque eu fiquei ali um dia e um pouquinho dessa forma, e essas pessoas que passam anos e anos da vida delas sem nem saber que existe um lado que é de luz, um lado que salva, que liberta, porque Jesus, ele veio para nos libertar, para trazer vida. E tantas pessoas vivendo na escuridão. E tudo isso foi acontecendo o ano passado, e foi onde ele me fortaleceu, e onde ele me faz falar cada dia e cada vez mais, sabe? Devido a essas experiências que ele vai me trazendo. E é isso, gente. Então, assim, que a gente não fique de boca fechada, mesmo dentro da nossa casa, sabe? Talvez não seja para você falar na internet como eu tô falando, mas dentro da sua casa você pode falar. Com seus amigos você pode falar. Com as pessoas que trabalham na sua vida você pode falar. No seu trabalho com você. Você pode falar, você pode abrir a sua boca, você pode falar das experiências que você já teve com o Senhor. Você pode simplesmente agradecer, começa a ser grato. Faz uma retrospectiva de tudo que aconteceu na sua vida desde o começo da sua vida. Faz uma retrospectiva desde quando você lembra que você é gente. Vai lembrando das coisas que aconteceram, de quantas vezes o Senhor te livrou e você nem percebeu. Quantas vezes ele te salvou e você não percebeu que você ia por caminhos tortuosos, mas ele te fez ir por outros caminhos. Então, que a gente seja grato a esse nosso Pai, que a gente possa temer ao Senhor. E nós vamos receber a promessa dele, que ele diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e os livra de todas as suas dificuldades. Eu creio nisso e eu espero que você creia também. E é isso, um beijo pra você, verdade, Fabi, lindo tudo isso. Amém, Marinalva. Amanhã a gente continua, tá, gente? Que hoje não deu nem tempo de eu falar quais são os novos hábitos. Amanhã é quinta, desculpa, amanhã não tem live. De quinta eu faço um curso de manhã, não tem live. Mas na sexta-feira a gente continua, tá bom? Um beijo pra vocês.